Olá a todas e a todos, meu nome é o professor Rafael, vou estar conduzindo essa aula com vocês no módulo de Fundamentos em Ciência de Dados. Agora nós vamos entrar no conceito de dados, escalas e outros conceitos fundamentais da estatística, tá pessoal? Então até agora a gente viu população, amostra, nós vimos o conceito de método estatístico, processo estatístico, assim como quais são os ramos que existem da estatística e como ela pode ser dividida. Agora a gente vai entrar em dados, são conceitos muito importantes para quem quer desenvolver a competência na área de ciência de dados, tá? Então, começando com tipos de dados, né? Quais tipos de dados existem? Basicamente dois, ou o dado é numérico, ou ele é um dado categórico, tá? O dado numérico ele pode ser dividido entre dois tipos, discretos e contínuos. Nos próximos slides a gente vai adentrar nessa classificação aí para explicar um pouquinho melhor para vocês. Outra forma de olhar para dados é olhar para escalas de medição, tá? Tratar eles como escalas. Então, todo dado que é passível de aplicação de uma técnica estatística, ele é medido em alguma escala, tá certo? Então, as escalas elas podem ser de dois tipos, qualitativas e quantitativas. Tá? As quantitativas são intervalares e de razão e as qualitativas elas são nominais e ordinais. Então, o primeiro ponto muito importante aqui, pessoal, que é o primeiro tipo de dado que a gente vai entrar para explicar para vocês, são dados categóricos. Tá? Dados categóricos e escalas de medição nominal, uma escala de medição nominal, tem o mesmo conceito de um dado categórico. Tá? Qual é o conceito deles? São dados que não se pode colocar uma ordem, eles não representam nenhum tipo de quantidade e eles não são números, tá? Na essência deles. Então, por exemplo, estações do ano, primavera, verão, inverno, outono, são conceitos, né, que não são quantificáveis, digamos assim, né? Então, uma marca de carro, né, Fiat, Volkswagen, é um dado, mas ele é um dado categórico, ele representa uma categoria, né? Escala nominal, porque ela representa um nome que não é quantificável, não é um número, né? A gente até poderia atribuir que verão é 1, primavera é 2, inverno é 3 e outono é 4, mas isso não faria dessa escala uma escala numérica por natureza, porque esse número estaria representando um dado categórico, né? Então, esse é o primeiro ponto bem importante de vocês entenderem, tá? Agora, indo para dados numéricos, né? A diferença entre o que é discreto e o que é contínuo. Ambos são números, né? Obviamente. Dado discreto, eles são contáveis, e os contínuos, eles são infinitos e impossíveis de contar. Então, vamos dizer assim, não existe exatamente uma unidade padrão que represente esse dado quando ele é contínuo, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. De dado discreto. Então, o número de filhos que alguém quer ter. Ou você tem 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5. Ninguém consegue ter 1,215972 filhos. Tá? Consegue ter 1 ou consegue ter 2. Tá? Então, você consegue contar isso. A nota que você ganha numa disciplina. Aí você pode ganhar 1, você pode ganhar 1,1, você pode ganhar 1,2, 1,3, 1,4. Mas você não pode ganhar 1,4, 0,00000, a não ser que o professor seja doidão, né? Mas não é o caso geralmente, né? Você não tem, veja, entre uma nota 1 e uma nota 1,1, você não tem infinitos números entre 1 e 1,1, né? Para quem é da matemática, já está um pouco mais familiar com matemática, já deve ter sacado, né? Que entre 1 e 1,1 você tem infinitos números. Se você vai indo na escala de 0,00000 até infinito, tem muita coisa ali. Então isso é uma escala contínua, se fosse o caso, né? Nota de uma disciplina, você não consegue ir tão longe nessa infinitude de números entre 1 e 1,1, tá? Dinheiro, mesma coisa. Você consegue quebrar R$ 1, você consegue em duas moedas de 50. Uma moeda de 50 é o equivalente a duas moedas de 25. Enfim, você vai quebrando dinheiro até você chegar lá em, pô, de R$ 1 eu consigo ter R$ 1,01, mas eu não consigo ter R$ 1,50, nem 1,001 real, por exemplo. Ou seja, o dinheiro você consegue contar e não tem essa escala infinita por trás. Então, ele é um dado numérico discreto, tá? Já o contínuo, então, peso, altura ou distância, por exemplo.
Você tem 1 quilômetro, você tem 1 quilômetro e 1 metro, você tem 1 quilômetro e 1 centímetro, 1 quilômetro e 1 milímetro. E dentro do milímetro você consegue ter uma escala super, super, super pequena de distância, ali 1,0000000 milhão de 0,1, que vai representar um fiozinho de cabelo ali, muito menos, né, do que isso, na verdade, uma bactéria ali a mais de distância, certo? Então, existe uma infinitude de números possíveis entre 1 metro e 1 metro e 1 milímetro. Então, isso é uma escala contínua. Tá? Peso, altura, mesma coisa. Tem 1 quilo, 1,0000005 quilos. Aí você vai falar, professor, não, mas a balança que eu tenho em casa não mostra 1,0, não mostra lá 60,00000. Mas é porque a balança ela é programada para arredondar esse número, né? Para ficar justamente muito mais prático e fácil de você ler ali o quanto você está pesando. Só que, na verdade, se você pega uma balança ultra power lá, de um laboratório de pesquisa, por exemplo, de uma precisão muito grande, você vai ver que a escala de peso, na verdade, é uma escala contínua. Você pode ter uma infinidade de decimais ali para medir o seu peso. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Tá? Agora, vamos pensar em escala, pessoal. Então, escalas de medição. Muito importante para quê? Para definir a técnica estatística que nós vamos estar utilizando para testar uma determinada hipótese. Tá? Temos a escala nominal, né? Verão, inverno, primavera, outono. Tá? Não tem ordem. Agora temos escalas ordinais. Vejam aqui. Ela também pode ser representada por nomes, só que são nomes que têm uma ordem lógica. Tá? Então vamos supor que você foi consultado para saber se você gostou do seu jantar num restaurante lá. Aí o dono do restaurante te deu uma escala assim, ó, desde horroroso, passando por ruim, mais ou menos, bom ou delicioso. Você vai classificar o restaurante ali. Então você vê que tem uma ordem, né? Do horroroso para o delicioso está melhorando a qualidade do prato que você recebeu ali. Essa é uma escala ordinal, tá? Muito importante aqui da escala ordinal, que não é uma característica da escala ordinal, mas é das outras escalas numéricas ali, que é intervalar e de razão, tá? Qual que é a distância entre horroroso e ruim? De horroroso para ruim existe uma diferença, né? A gente pensa assim, existe uma diferença do que a gente considera horroroso para ruim. Do ruim para o mais ou menos também tem uma diferença. Só que a gente nunca vai poder falar que a diferença é fixa, constante e exatamente igual do horroroso para o ruim e do ruim para o mais ou menos. Nunca vai saber, porque é um conceito subjetivo, né? Aquelas escalas que a gente vê muito do discordo totalmente até o concordo totalmente. Do discordo totalmente para o discordo, tem uma diferença. Do discordo pro concordo, já é uma diferença diferente. Então, também é uma escala ordinal. Tá? Então, o importante para ter na cabeça é exatamente isso. Na escala ordinal, a gente tem essa ordem e a gente não sabe muito bem a diferença. A diferença não é fixa entre um ponto da escala e outro. Já na escala, vamos dizer assim, se a escala fosse peso, a gente sabe que de 1 kg para 1,5 kg é a mesma diferença de 1,5 kg para 2, né? Então essa escala ela já não seria ordinal, ela seria uma escala intervalar ou de razão, tá? A gente vai passar agora no próximo slide para vocês. Então vamos lá. Escala intervalar, né? Também tem uma ordem, mas a diferença entre cada ponto da escala é fixo. Então é exatamente o que eu falei para vocês. Tá? Pode assumir valores negativos também, isso é muito importante. Tá? Então até eu coloco o exemplo aqui de temperatura. Temperatura é uma escala, é um dado, né, que tem uma escala intervalar. Né? Então do 1 grau para 2 graus é a mesma diferença de 2 graus para 3 graus. Tá? Existe essa convenção. Existem menos 10 graus, menos 9, menos 8, valores negativos são aceitos também tranquilamente, tá? Agora, Rafael, qual que é a diferença da escala intervalar para a escala de razão? Na escala intervalar não existe um zero verdadeiro, digamos assim. Então, temperatura, né, em Celsius, muito importante, temperatura em Celsius. O 0 grau é zero? É o mínimo possível? Não. O 0 grau ele tem um significado, né? O 0 grau é muito frio, né? Mas é mais frio do que menos 10. Então ainda tem mais escala para trás do zero, né?
Então o zero ele não é um zero verdadeiro, né? Enquanto se a gente olhar assim, número de objetos, 0 objetos é nada, né? É nada, você não consegue ter menos um objeto. Distância é a mesma coisa, 0 quilômetros é nada, né? 0 segundos é nada. E aí que eu coloquei aqui a temperatura em Kelvin também, né? Se alguém vem da física aí, né? Temperatura em Kelvin tem o zero absoluto lá, que não é possível ser mais frio do que aquilo, né? 0 Kelvin. Então a temperatura em Kelvin já é uma escala de razão, né? Não é uma escala intervalar. Essa diferença de escala intervalar para a escala de razão, pessoal, não é tão importante vocês entenderem quanto a diferença de escala ordinal para a escala intervalar, tá? Esse é a principal diferença importante para vocês entenderem, né? Que é a questão da diferença entre cada ponto da escala ser fixo na escala intervalar e não ser fixo na escala ordinal, tá? Então aqui um resumão para vocês, então, né? Primeiro critério aqui, categorize e rotula as variáveis, aqui tem um errinho, perdão por isso. Todas as escalas categorizam e rotulam as variáveis, né? Ordena as categorias, a nominal não ordena, não tem ordem. Todas as outras têm uma ordem, né? A ordinal já tem ordem. Beleza. Possui intervalos iguais e conhecidos? Na ordinal não, na intervalar você tem e na de razão também. Possui um zero verdadeiro? Aí cai a intervalar. Aí só a de razão que tem esse zero verdadeiro. Percebe? Então isso aqui é muito importante, tá? Na vida de um estatístico, de um cientista de dados, entender, quando você olha os dados que você tem, em que escala que aquilo está medido. Por que é importante? Porque determinados testes estatísticos têm como premissa que a escala do teu dado tenha um formato intervalar, por exemplo. Você não consegue usar aquele teste para uma escala ordinal. Percebe? Então, por isso que isso está num fundamento muito importante da estatística. Certo, pessoal? Vamos lá. Outros conceitos importantes para vocês terem na cabeça. Primeiro, variáveis. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, quem já tem alguma familiaridade com estatística aí, né? O que é uma variável? São conceitos que se confundem muito, tá, pessoal? Então, muita gente fala de dado, variável e escala meio que para significar a mesma coisa. É muito sutil a diferença. Quando a gente está falando de variável, a gente está falando de uma medida, uma classificação, uma quantidade que varia, né? Então, um conceito operacional, digamos assim. Temperatura é uma escala também, mas é uma variável também, né? Então, toda vez que vocês ouvirem variável, eu vou fazer um modelo aqui de ciência de dados que as minhas variáveis vão ser temperatura, peso e qualidade de um produto, digamos assim. E você quer... Então, essas são as variáveis do seu modelo, né? Você poderia também falar as escalas desse modelo, mas a escala ela tem mais... O conceito dela está um pouco mais relacionado com medida, né? Com a forma como você mediu aquilo, tá? A variável, ela já é mais... Quer dizer, aquele conceito que você está lidando, né? Que é um conceito que varia de acordo com uma escala, tá? E isso tudo são os dados que você tem, né? Então, basicamente, variável é isso. Muito importante, tá? Na estatística e na análise de dados, vocês sempre vão ver dois conceitos. A variável independente ou a variável preditora, algumas pessoas chamam também, e a variável dependente ou a variável alvo, tá? De um estudo. Então, o que é a independente? Aquilo que influencia, determina ou afeta outra variável. É o fator manipulado pelo analista de dados. Tá? O que é a variável dependente? É aquilo que deve ser explicado ou descoberto em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. Ou seja, variável independente estamos falando do que causa, do que influencia, do que tem impacto sobre a variável dependente. Então vamos lá. Naquele nosso exemplo da universidade, do pesquisador que queria saber a perspectiva de trabalho dos alunos, né? Qual que é a perspectiva de trabalho futura dos alunos? Vamos supor que ele quer saber, ele quer inferir se
o número de disciplinas, o número de reprovações que esse aluno teve influencia na perspectiva de carreira dele. A variável independente seria número de disciplinas desse aluno, é o número de disciplinas que ele reprovou, né? E variável dependente seria a perspectiva de carreira dele. Então a gente quer saber se número de reprovações influencia perspectiva de carreira. Então, na hora que a gente perguntar assim, beleza, analista de dados, qual a sua variável independente? Aquilo que eu estou testando a influência sobre a variável dependente. Então, seria o número de reprovações, tá? Aí, em qual escala isso é medido? Aí você ia ter que também saber em qual escala você está medindo a sua variável independente. Enfim, isso a gente vai fazer exercícios depois, tá? Muito importante. Então, aqui um exemplo, né? Você desenha um estudo para testar se mudanças na temperatura da sala de aula têm um impacto na nota de uma prova de matemática, vamos supor. Variável independente é o quê? Temperatura da sala. Variável dependente, a nota da prova de matemática, que é o que eu estou querendo testar, né? Depois que você estabelecesse essa relação estatística, por exemplo, temperatura da sala e nota da prova de matemática, você conseguiria... Por que aqui no último slide eu falo que é o que é manipulado pelo analista de dados, né? Você conseguiria estabelecer, manipular a temperatura da sala para influenciar nessa nota da prova de matemática. Se você quisesse fazer um outro experimento, por exemplo, entende? Isso também é muito importante entender. Claro? Bom, vamos lá. Então, passando aqui agora para tipos de técnicas estatísticas. Tá? Aqui, extremamente importante esse conteúdo também, tá, pessoal? O que vai ser passado aqui nesse próximo slide? Quais são os principais grupos de técnicas estatísticas que existem e que dominam... Eu vou dar um chute aqui, tá? Mas eu diria que, assim, 80 a 90% de todos os problemas de análise de dados vão passar por uma dessas técnicas, tá? Eu diria 90% vão ser respondidos por uma dessas técnicas aqui. Então, o momento agora é só de apresentar para vocês esses grupos de técnicas, né? E o que eles respondem, tá? Depois, no próximo módulo, a gente vai estar, claro, tendo práticas e exercitando cada uma dessas técnicas para vocês saírem dominando todas as técnicas desse curso, tá? Então, o momento aqui agora é de apresentação delas para vocês, tá? O bloquinho amarelo ali seria o objetivo, né, da técnica, tá? Então, existem técnicas que permitem que a gente entenda a estrutura dos dados, tá? E elas se dividem em dois subgrupos principais. Reduzir o número das variáveis dos dados. Vocês já sabem o que é variáveis, né? Criar um índice, por exemplo. Então, vamos supor que a gente faz várias perguntas num questionário para os alunos de uma universidade, várias perguntas. A gente faz 50 perguntas para eles. A gente não quer lidar com esse número tão grande de variáveis. A gente quer alguma técnica que descubra dentro de todas essas variáveis que a gente tem, alguns conceitos mais amplos, assim, que a gente possa falar assim, olha, dessas 50 variáveis que eu tenho, essas 10 aqui representam um conceito único, estão medindo uma coisa similar. Então a gente pode unificar elas em um índice em comum, por exemplo, entende? Isso é uma técnica, tá? O nome dela é análise fatorial, né? Então, a principal pergunta que ela responderia é como encontrar conceitos ocultos nos dados, né? Ou latentes nos dados, que é uma palavra que é mais utilizada. A gente mediu muita coisa, quer simplificar, quer entender que tipo de conceito está oculto ali e que é representado por mais de uma variável. Tá? Essa é a análise fatorial, usaria essa técnica. Segmentação de dados. Vamos supor que temos uma população de clientes na nossa empresa, 3.000 clientes. E a gente quer aplicar uma técnica estatística, que é chamada análise de cluster, para entender quais os diferentes perfis, como é que esses clientes eles se agrupam de uma forma mais homogênea dentro de um determinado grupo, né? Ou seja, a gente quer encontrar grupos ou segmentos dentro desses clientes que a gente possa olhar para o segmento e falar, olha, aqui esses segmentos são de pessoas mais idosas, mais ricas e com nível de escolaridade maior. Temos um outro segmento aqui de mais baixa renda, tal.
Para que uma empresa usaria isso? Para direcionar campanhas publicitárias para cada um desses segmentos, por exemplo. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo, mas essa técnica ela é aplicável em uma dimensão gigantesca de dados diferentes, tá, pessoal? É muito aplicada por empresas como Netflix, por exemplo, Facebook. Na hora que o Netflix ele vai te sugerir um filme lá, ele já colocou você dentro de um segmento de usuários que ele conhece, que sabe que gosta daquele tipo de filme. Ele classificou você e ele está sugerindo aquele conteúdo com base nisso. Então, esse algoritmo é utilizado pelo Netflix, por exemplo. Tá? Análise de cluster. Um segundo objetivo, uma segunda classe de técnicas, digamos assim, é de comparação de grupos. Tá? E aí, se você tem apenas 2 grupos, você vai usar um tipo de técnica. Se você tem 3 ou mais grupos, você vai usar um outro tipo de técnica. Tá? Quando você tem 2 grupos, você utilizaria teste T. Tá? Teste T, vamos ensinar vocês a conduzir esse tipo de teste. Tá? Qual a diferença entre jovens e idosos em relação à facilidade com tecnologia? Estou comparando. Sempre que eu estou comparando, quantos grupos são? 2. Então é teste T que eu vou utilizar. Tá? Geralmente, tá, pessoal? Aí tem algumas nuances aí, alguns detalhezinhos, que dependendo do tipo da variável, do tipo da escala, o teste não vai ser o teste T, vai ser um irmão do teste T, um primo do teste T. Isso na ocasião que a gente tiver na aula de teste T, eu vou passar para vocês, tá? Mas, por enquanto, o importante é vocês entenderem que, na grande maioria dos casos, é um teste T, tá? Se for quando é 3 ou mais grupos, então é a análise de variância, ou ANOVA, né? O apelido desse tipo de análise é ANOVA, né? Então, por exemplo, qual a diferença salarial entre diferentes faixas etárias? A gente tem faixas etárias de 20 a 30 anos, 30 a 40 anos, 40 a 50 anos, então a gente tem mais de 2 grupos, a gente tem 3 ou mais grupos. Aí estaremos utilizando a ANOVA, tá? Beleza, prosseguindo. Outro tipo de problema estatístico que é resolvido, né? Testar relações ou fazer previsões, tá? Queremos testar a relação entre temperatura da sala e a nota de matemática, pegando aquele exemplo lá anterior. Isso seria um problema de relação, né? De impacto de uma coisa sobre a outra, de influência de uma coisa sobre a outra. E lembra que eu falei para vocês que a gente, uma vez estabelecida essa relação, a gente poderia saber qual a estimativa da nota de matemática se a temperatura fosse 40 graus, porque a gente já tem essa relação estabelecida. Então, por isso que é uma técnica usada também para fazer previsões, tá? Aí, qual seria a diferença? Se estivéssemos prevendo uma variável contínua, né? Contínua, ou uma variável medida por um dado numérico contínuo, né? Aí usaríamos a regressão linear, tá? Então, coloquei aqui outro exemplo, né? Tem a relação entre temperatura ambiente e o consumo de sorvete. Variável contínua, consumo de sorvetes, então regressão linear, tá? Quando a gente quer prever uma variável categórica, ou uma variável nominal, né? Uma escala nominal, que foi aquela que eu passei para vocês lá, que não tem ordem, não é um número, a regressão ela é chamada regressão logística, tá? Uma outra família da técnica de regressão, muito utilizada em machine learning, né? Ambas essas técnicas são técnicas também que se formatam como algoritmos de machine learning. Por exemplo, qual a relação entre o número de horas estudadas a ser aprovado e ser aprovado em determinada disciplina? Então, ser aprovado em determinada disciplina, qual escala que eu meço isso? Ou a pessoa é aprovada, ou a pessoa não é aprovada. Então, é sim ou não. É uma escala binária, né? Sim ou não, fundamentalmente categórica ali, né? Daí, para prever a probabilidade da pessoa ser aprovada e qual a relação entre o número de horas estudadas com isso, a regressão seria logística, tá, pessoal? Existem outros tipos de regressão, professor? Existem, muito. Tudo que a gente está passando aqui é de uma forma prática, que nem eu falei, que 90% de todos os problemas que vocês vão ter vão cair nesses tipos de técnicas aqui, tá? Existe a regressão ordinal, por exemplo. Para que a regressão ordinal é usada? Para prever uma variável medida por uma escala ordinal, tá? Último grupo de técnicas, então, estudar uma evolução temporal. Sempre que a gente tem dados medidos ao longo do tempo,
a gente vai usar técnicas de séries temporais, que chamamos também, tá? Aí, dependendo do objetivo, se você quer testar o efeito de uma intervenção no tempo, você vai usar a análise de séries temporais pura, tá? Somente ela. Que é o quê? Por exemplo, a introdução de uma política pública causou uma melhora nos índices de educação. Você tem os índices de educação lá medidos pelo IBGE, mês a mês, por exemplo. Aí teve um determinado mês lá que teve uma política pública de melhoria das escolas, por exemplo. Aí você tem uma mudança nesse índice de educação, né? De qualidade da educação. Você segue medindo ele, aí você quer aplicar uma técnica para perceber se houve uma mudança significativa desses testes para cima, desses índices para cima ou para baixo, como uma consequência da introdução dessa política pública. Tá? A segunda é se você quer prever o futuro. Né? Então, por exemplo, aí seria uma análise de séries temporais com um módulo de forecasting. Né? Então, também é análise de séries temporais, mas é simplesmente um forecast que é o quê? Você extrapolar esses dados ao longo do tempo para prever o futuro. Se você tem um histórico de dados muito grande ao longo do tempo, você consegue fazer uma análise de séries temporais, aplicar uma técnica simplesmente para saber o que vai acontecer provavelmente nos próximos tempos. Então, quantos pedidos nós vamos receber em nossa empresa nas próximas semanas, por exemplo. Esse algoritmo ele vai ver se tem uma tendência de crescimento, se não tem uma tendência de crescimento nos pedidos, se tem uma sazonalidade, se sábado tem mais pedido do que segunda-feira. Aí quando é sábado, essa técnica ela vai dar um número maior, baseado nessa estimativa, nesse histórico de dados que mostra que no sábado tem um volume significativamente maior, certo? Então, simplesmente prever o futuro. Técnicas avançadíssimas também, tá? Então, recapitulando, pessoal, 4 grandes grupos, né? Sempre que vocês tiverem em contato com uma base de dados, sempre olhem ela sobre essas perspectivas, né? Então, voltando aqui, eu quero entender a estrutura dos dados, eu quero comparar grupos sobre determinados atributos, eu quero testar relações e fazer previsões com base nessas relações entre conceitos que não têm a ver com tempo, né? Ou eu quero estudar a evolução temporal de algum determinado atributo, característica, indicador, por exemplo, e prever o futuro também em relação a esse mesmo indicador. 4 grandes grupos que vão ser foco aí, a maioria deles vai ser foco aí do próximo módulo, quando a gente vai aprofundar em algumas dessas técnicas. Tá certo, pessoal? Então, foi isso por hoje e até a próxima aula.